Shalom, shalom a você que nos assiste então, você que está aqui na Har Zion. Hoje, graças a Deus, é o reinício do ciclo de estudos da Torá. E com a graça do Eterno, nós iremos estudar hoje a primeira porção da Bíblia, a primeira porção da Torá, que é a porção Bereshit, Gênesis 1 até capítulo 6, verso 8. Dê uma olhada aqui, e o tema dessa mensagem, baseado nos primeiros capítulos de Gênesis, é o Messias e a Palavra. Diga, o Messias e a Palavra é o nosso estudo baseado hoje, então, nessa porção. Meus irmãos, os rabinos falam que todos os mistérios e segredos do universo estão codificados nos primeiros capítulos de Gênesis, é proibido você interpretá-lo como 100% literal, porque ele vai além da literalidade, e é proibido você interpretá-lo 100% de forma simbólica, metafórica, porque ele não é 100% metafórico, ele também tem literalidade. Então você tem que caminhar nesse equilíbrio, a linha é tênue, você tem que se equilibrar e analisar os textos usando da cultura judaica, usando da sabedoria do povo de Israel e usando, acima de tudo, mais do que a cultura judaica, o Espírito de Deus, que revela a palavra do Eterno, para que você entenda e compreenda essas nuances que são tão especiais. Meu irmão, é um pecado tratar os primeiros capítulos e o livro de Gênesis como um todo, como um relato histórico, como um conto, né? Hoje em dia, muitas pessoas tratam Gênesis como contos, como ficções, que entretêm os nossos filhos domingo de manhã, como uma coisa distante, que não contém nada mais profundo um pouco do que além do relato, da narrativa. Meu irmão, o Espírito de Deus soprou essas palavras em Moshe e Moisés. Ele escreveu cheio, pleno do Ruach, do Espírito que Deus usou para criar o universo. Então nós vamos tentar ver aqui hoje um pouquinho sobre um aspecto de Gênesis em relação à criação. Gênesis tem várias premissas que tem que ser bases da sua fé, estatuto de fé. O primeiro é que há um só Deus, e esse Deus é criador dos céus e da terra. Tudo foi feito por Ele, nada não foi feito por Ele. Aqui, nada não foi feito por Ele. Ele criou tudo. Tudo. Ele criou a luz, Ele criou as trevas, Ele criou o bem, Ele criou o mal. Ele criou tudo, não tem essa dicotomia, bem contra o mal em termos de entidades distintas e independentes. Um é independente, atua pelo mal. Um é do bem, atua pelo bem. Não, isso é idolatria. Há um só Deus e nada foge ao seu poder e à sua soberania. Amém? É o tema número 1 de Gênesis. E esse Deus criou tudo que existe. Premissa: tudo veio a existir pela sua... Isso muda tudo. Por isso que os rabinos falam, a primeira coisa que foi criada foi o alfabeto. Que ele teve que falar a linguagem. Então, através da linguagem, através da palavra, Deus chamou à existência tudo o que existe. E um conceito extraordinário, do nada. Ex nihilo. Ele criou do nada. Ele não usou matéria-prima. Ele criou do nada. Ele chamou à existência o que não existia. Lembra do mágico que você ia assistir no circo que montava do lado da sua casa? Bem lero-lero, aqueles circos, né? E na época tinha animal, eu lembro que tinha leão, tudo capenga, moribundo, mas tinha animal lá, leão, elefante. E tinha sempre o mágico, não tinha? E o mágico não queria dar de bonzão, ele ia com a manga dobrada, né? Ele é bom, ele não usa nada na manga. Mas sempre com a cartola, né? E tinha um ato lá, bem clichê, mas todo mágico fazia. Em determinado momento,
Ele tirava a cartola, mostrava para a audiência, não tinha nada na cartola, não é isso? Pelo menos aparentemente, você via lá o fundo sem nada. Aí ele virava a cartola, dizia o quê? O que ele dizia? Abra, cadabra, plim. Aí ele tira o quê? Um coelho ou uma pomba. Da onde vem a expressão abracadabra? É uma expressão em aramaico, baseada em Gênesis 1. Olha só, abracadabra vem de avrak-davrá em aramaico. Significa o quê? Crio conforme a minha palavra. Avrak-davrá, crio conforme a palavra. Ou seja, o mágico imita Deus. Não tinha nada na cartola. Ele deu o comando, a matéria apareceu. Mas na verdade a gente sabe que é uma ilusão, é um truque. Mas o Eterno não fez truque. Ele chamou à existência tudo que existe. E haja luz e houve luz. E haja separação e houve separação. Ele deu comando. Ele chama a existência. Usando a sua, diga, palavra. Davar em hebraico, diga davar. Davar. Davar é palavra. Chama a existência do nada. Então, a premissa nossa desse estudo. Deus criou o mundo através da sua palavra. Ou seja, tudo que existe foi trazido à existência através da palavra. Pois a palavra demonstra o poder criativo do Eterno. Dois conceitos que você tem que saber. Um, ex nihilo, que significa fora da criação, né? Ou seja, o Eterno, ele criou, mas ele não é confinado à sua criação. Ex nihilo quer dizer fora, né? O que é isso? Tem conceitos pagãos que dizem que os deuses habitam na natureza, né? O Deus está dentro do animal, o Deus está dentro da planta, o Deus está no sol, o Deus está na pedra, o Deus está na árvore. Isso é paganismo. O nosso Deus, ele não pode ser confinado pela sua criação, ele está fora da criação. A sua impressão digital está naquilo que ele cria, mas ele não pode ser confinado à sua criação. É igual o pintor. O pintor cria uma obra de arte, mas ele está fora da obra de arte, ele está criando. A impressão digital é vista. Você sabe quando um quadro foi de Van Gogh, você sabe quando um quadro é de Monet, você sabe. A impressão digital está no quadro, mas ele não está no quadro, ele não está restrito àquele quadro, ele pode criar outras obras de arte, como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, como eles podem criar pintura, pode fazer escultura, pode fazer invenção. Então, ex nihilo quer dizer, Deus não pode ser confinado pela sua criação. Ele tá além, ele está acima da criação. Conceito número 2, diga para o seu vizinho, tzimtzum. E está me xingando, tzimtzum. Tzimtzum é um conceito em hebraico, diga, autocontração. É o que os rabinos dizem que Deus teve que fazer para criar. Porque Deus é tão extenso, a sua natureza ocupa tudo, que ele teve que se contrair para gerar espaço para a criação atuar, para ele criar. Ele teve que gerar espaço para o universo. Ele se contraiu, tzimtzum. Ele se contraiu para poder dar espaço à criação, para ele criar. Tamanha a magnificência do Eterno. Quem está entendendo aí? Diga comigo em hebraico, lendo aqui da direita para a esquerda. Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. E disse Elohim, haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Ele falou, chamou a existência. Até Adão dar nome a Eva, porque Gênesis de 1 a 6 tem 2 relatos de criação. Tem um no capítulo 1 e tem outro no capítulo 2 e 3. São 2 relatos do mesmo evento. Tá? E no primeiro relato, Adão chama Eva de Ishá. Diga Ishá, porque do Ish, do homem, foi criado. Então, Ish, homem em hebraico, Ishá, mulher. Só a partir daí, Deus é visto na narrativa com o seu nome. Aí Deus também começa a usar o nome dele. Até então é só Elohim. E Elohim é um título, não é o nome de Deus. Elohim significa Deus soberano, Deus da justiça. Mas a partir da nomenclatura, quando Adão dá nome aos animais, quando Adão dá nome à sua esposa, Deus começa a se identificar como Yud-Hei Vav-Hei Elohim.
O nome dele, Elohim. Tá? Isso é muito interessante. Bom, então, vamos lá. E disse Elohim, haja luz e houve luz. Deixa eu mostrar para você uma foto. Às vezes eu falo aqui que Deus criou tudo, mas a nossa mente é finita, é limitada. Você não tem consciência da grandeza da criação de Deus. Você lembra do telescópio que foi inaugurado aí? Esse ano teve fotos dele divulgadas pela NASA, chamado James Webb, que é o que fez fotos com uma amplitude maior até então pela humanidade, foto do universo, e com maior definição. Tem uma tecnologia lá de infravermelho, que ele conseguiu fotografar galáxias. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte, dá uma olhada nessa foto aqui. Essa foto do telescópio Webb, de julho desse ano. Você está vendo cada luz dessa aí? Coloridas, né? São energias diferentes, então tem cores diferentes. Está vendo cada luz dessa? Você sabe o que é cada luz dessa? Ah, Mateus, é uma estrela, é um sol. Não. Cada luz dessa é uma galáxia. Cada galáxia tem bilhões de sóis, de estrelas. Cada galáxia. Aqui tem algumas galáxias. Cada pontinho desse de luz tem bilhões de estrelas. E o universo estima-se que tenha bilhões de galáxias. Cada galáxia com bilhões de estrelas. Não, é difícil. Mas dá uma olhada nisso aqui. Deus criou isso tudo. Ele chamou a existência isso tudo aqui. Nada foi ao acaso, nada foi esporádico. Tudo foi planejado. Tudo teve um design minucioso. Tudo foi planejado. Agora a pergunta que eu faço para você, com essa foto aqui em vista, é a seguinte. Como poderia, meu irmão, olha para a foto, como poderia o infinito Criador do universo, o autor disso aqui, cuja existência vai além de todas as dimensões da nossa existência finita, como pode esse Deus Criador, sem fim, ter um relacionamento com a sua criação? Como ele pode se revelar aos homens, caminhar com os homens, fazer aliança com homens? Como ele pode aparecer para eles nas nuvens, ou no fogo, ou ir à batalha com eles? Como esse Deus Criador pode abençoá-los, ou amaldiçoá-los, ou redimi-los? Como explicar as ocorrências nas Escrituras, onde o Eterno aparece assumir sentimentos e emoções humanas? Isso é mind-blowing, isso explode a minha cabeça, eu tenho dificuldade de compreender isso. Deus é o Deus Criador dos céus e da terra, dessa magnitude toda aqui, que não dá nem para compreender. E esse Deus se importa com o que eu como? Esse Deus se importa com o que eu sinto? Esse Deus se importa com a minha felicidade? Eu sou pó. Nem tem como você ser representado aí. Você é uma partícula infinitamente minúscula. E mesmo assim, você foi feito à imagem e semelhança desse Deus poderoso e criador. Dentro de você tem um pouquinho dessa mesma natureza, desse Deus que criou isso tudo. Dentro de você é receptáculo, é casa de um pouquinho desse Deus. Como é que Deus pode se relacionar conosco? Como é que Deus assume, às vezes, na Bíblia, coisas, características humanas? Você já pensou nisso? Você lê a Bíblia e não presta atenção. No Gênesis mesmo. Olha aqui comigo, que coisa mais absurda. Olha aqui. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado tudo aquilo que você viu ali, no sétimo dia, descansou nesse dia da obra que tinha feito. Espera aí, para, aperta o freio aí, para.
esse Deus criador de poder infinito, de grandeza incompreensível, descansou. O ato de cansar não faz parte desse Deus, ele não cansa. Mas a Bíblia diz que ele descansou no sétimo dia. E abençoou o sétimo dia e o separou, porque nele ele descansou da sua obra que o Criador fez. Quem descansa é ser humano, é eu e você. Não é por que está falando aqui que ele descansou. E plantou Deus um jardim no Éden. Peraí, volta. Aqui não está falando Vebará Elohim, vai a As Elohim, que fez e criou, plantou. O verbo aqui é o verbo plantar, pegar a terra, tirar a terra, pôr a sementinha, tampar, regar. Plantou. Por que ele não criou? Haja o Éden. Plim. Não. Dentro do Éden ele criou um jardim. Criou não, ele plantou um jardim. Então, o que é a imagem aqui? Plantinha por plantinha, flor por flor, cuidando de cada elemento, cada árvore frutífera. Plantou, ele não fez, ele não criou, ele não chamou a existência pela palavra, ele plantou. Quem planta é eu e você, não é? E na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis 6,6, então o Senhor teve compaixão de ter feito o homem na terra, e isso lhe doeu o coração. Está falando aqui da geração do dilúvio, né? Olha o que diz o hebraico no original, ele teve compaixão, e ver o homem naquela iniquidade toda, naquela falta de lei toda, doeu o coração de Deus. Epa! Doeu, dor, Deus não sente. Coração, igual o meu, o seu, sentimentos, ele não tem. Como é que está falando aqui que doeu o coração ter feito o homem? Esses são exemplos que, número 1, Deus demonstra para nós, primeiramente para nos dar o exemplo. Então, todas as vezes que Deus executa uma atividade, uma ação que parece humana, que é humana, Ele está fazendo aquilo por quê? Primeiro, para te dar o exemplo. Ele não mandou o homem cultivar o jardim, cuidar do jardim? Então, o que ele fez para mostrar para o homem? Ele cultivou, ele plantou. Ele não mandou o homem separar o Shabat para o eterno? O que ele fez? Ele separou o Shabat para dar o exemplo ao homem. Quando aquela maldade subiu ao céu da geração do dilúvio, doeu-lhe o coração como o seu coração dói quando o seu filho faz uma coisa de pura maldade. Quando você vê seu filho agindo contra aquilo que você instruiu, não dói o seu coração? Deus tem o mesmo sentimento para que você se identifique com ele, para que você entenda o grau de maldade, de insatisfação que ele sentiu naquela hora, igual o que você sente. Então Deus é humanizado, os teólogos chamam de antropomorfismo, né? O que é antropomorfismo? É quando Deus se assemelha-se a ações humanas. Mas mesmo assim não explica a questão. Como é que esse Deus que é espírito, como é que esse Deus que é todo-poderoso, como é que esse Deus que teve que se autocontrair para dar lugar à criação, como é que ele pode se relacionar com a criação que é finita? Com a criação que é simples? Com a criação mortal? A criação não subsiste à sua presença, está entendendo? Moisés testificou isso, Deus testificou isso a Moisés, ninguém vê a minha face e sobrevive para contar a história para o outro. Aqui, isso é regra, você é mortal, então tem que ter uma forma, tem que ter uma forma especial desse Deus Todo-Poderoso poder se relacionar com a criação, primeiro, de uma forma que a criação entenda,
de uma forma que a criação possa ter um relacionamento verdadeiro e de uma forma que a criação sobreviva. Compreenda. A grandeza de Deus é incompreensível. Ele é o Ein Sof, os cabalistas chamam de Ein Sof, o sem fim. Como é que você vai entender algo que é sem fim? Você é finito. Apesar do seu espírito não ser, mas a sua alma é limitada. Então tem que ter uma forma desse Deus se relacionar conosco, sem ser na sua totalidade, sem ser como Deus criador dos céus e da terra, o Pai da criação. Tem que ter uma forma dele se relacionar conosco. Que forma é essa? Os sábios de Israel ponderaram sobre essa pergunta e chegaram a uma conclusão. O Eterno se relaciona com a sua criação, em especial com o homem, com a coroa da criação, feita à sua imagem e semelhança, através do membra. Diga, membra. Membra é palavra. Peraí. Deus se relaciona com o mundo através da palavra. Deus se relaciona com a criação através do membra. Mas a palavra é abstrata, a palavra é palavra. Fale aí, diga, oi. O que você acabou de dizer é o quê? É onda sonora, propagando no espaço. Não tem forma, não tem como, não tem... Mas a palavra de Deus não é igual à sua. A palavra de Deus tem forma. Ei, você que está me assistindo, a palavra de Deus tem perna. A palavra de Deus caminha. A palavra de Deus tem braço, tem face. A palavra. Leia comigo. Agora eu não pus a transliteração, né? Agora eu quero você ler. Vamos lá. Da direita para a esquerda. Quem não sabe ler em hebraico, vai entrar no site escoladehebraico.com. Vou ensinar você a ler e escrever em hebraico, estudar a Bíblia no original. E essa palestra sobre o Messias, a palavra, faz parte de uma aula especial do curso chamado Restaurando Palavras. Está lá dentro do escoladehebraico.com. Volta para cá. Vaishmu et kol Adonai Elohim mithalech bagan. Essa você vai ler em hebraico. Diga, Vaishmu. E ouviram. Et kol, a voz. Adonai Elohim, do eterno Deus. Mithalech, que caminhava. Bagan, no jardim. Eita! Os lógicos já piram. A mente greco-romana dá descrédito. Isso é loucura. Porque vós é afórmico. Mas aqui está falando que essa voz, que essa palavra andava. E o coitado do Adão ouviu a voz que falava, não que andava. Ouviu os passos da voz e se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, etz dat tovará, que Deus falou para ele não comer. E a abençoada da Eva comeu. E o abençoado Adão não prestou atenção na esposa. Onde é que esse cara estava para deixar a mulher ficar conversando com a serpente, meu irmão? Sempre penso isso. Onde é que esse camarada estava? Vai lá conversar com a serpente. Imagina o bicho asqueroso que devia ser essa serpente. Que ela andava, né? Ela tinha pata. Coisa horrorosa. Vou deixar minha mulher conversando
Tem uns tipos estranhos aí que eu já chego interrompendo, imagina se fosse uma serpente. Mas enfim, deixou a mulher sozinha lá, a mulher foi convencida, a serpente comeu, muito sagaz, né? Sagaz. E aí o Adão comeu, se esconderam, e aí o Adão ouve, Vaishmu, e ouviram a voz do Eterno que caminhava pelo jardim. A voz do Eterno é o Eterno? Se você falar não, você está indo contra uma premissa básica. A voz de uma pessoa é a extensão de alguém, não tem como a voz da pessoa vai ser outra. Mas ao mesmo tempo essa voz é distinta. Porque era ela que andava, não era Deus. Ei, não era Deus. Era a voz de Deus que andava. Aqui está bem claro. Guarda isso aí, volta para cá. O membra, o que é membra? Mateus, eu nunca ouvi esse termo, não tem na Bíblia, não é nem hebraico, não é não, eu vou te explicar a origem dele. Membra foi uma tradução para o aramaico de davar em hebraico. Davar quer dizer palavra. Membra é a tradução aramaica, tá? Que representa o quê? Não é a simples palavra, é o quê? A palavra de Deus que manifesta o poder de Deus e permite que o próprio Deus se relacione com o homem. Epa, vou falar de novo. Membra é o conceito que eles criaram para fazer com que o judeu entendesse que todas as vezes que ele visse na Bíblia, davar, palavra, ele não interpretasse só como um som, ele interpretasse como sendo o quê? A forma como o Eterno se manifesta diante da criação, a forma como Deus se relaciona com a criação, não é só o davar, é a palavra presente, é a palavra que se relaciona, é a palavra que sente como o homem sente. Deixa eu só explicar o que é o membra, né? A tradução que os rabinos fizeram. Quando os israelitas voltaram da Babilônia no século 6 a.C., a maioria desses judeus já não falava o hebraico, mas o aramaico. Porém, as escrituras estavam no hebraico. O que os judeus fizeram, os líderes da nação, os escribas e os sacerdotes? Para que o povo pudesse ler e entender corretamente o texto em hebraico e as interpretações, não é só o texto, é a forma de ler o texto, é a interpretação, é tão importante quanto o texto. Foram criados os, diga comigo, Targumim. Targum significa tradução. O que é o Targumim? Traduções da Bíblia hebraica para o aramaico com comentários. Nesses Targumim, todas as vezes que Deus se manifesta através da palavra, eles trocam por membra. Olha que coisa mais interessante. Essa aqui é uma Bíblia que nós temos de 1300 depois de Cristo, e ela tem, à direita é o texto hebraico, tá vendo? À esquerda, essa coluna é o comentário, é a tradução para o aramaico, com comentário. Essa versão aqui chama a versão Onkelos. Ela é do século I depois de Cristo. É a forma para te ajudar a interpretar. Tá bom? Olha alguns exemplos aqui. Olha como é que muda. O membra, ou a palavra, é usado no Targum como o substituto para Deus. Era tão importante o judeu entender que a palavra representava Deus, que onde estava escrito Deus, eles substituíram pela palavra. Versão hebraica, Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 3. E Deus disse, haja luz e houve luz. Como é que os judeus liam esse texto lá na época de Yeshua? Versão aramaica. Desde o início, a sabedoria, o membra do Senhor, criou e aperfeiçoou os céus e a terra. E o membro do Senhor disse, o membro do Senhor disse, haja luz e houve luz por meio do seu membra. Olha como é que muda a compreensão. Versão hebraica, Gênesis 2:3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Versão em aramaico, o povo entender realmente o conceito de Shabat. No sétimo dia, o membra, a palavra do Senhor, completou a sua obra que havia criado e o sábado passou a existir.
Mateus, você está pregando a substituição do texto? Não. Eu estou mostrando para você como que é importante você ter essa compreensão da palavra como um representante pleno do eterno. Não tem como se relacionar com Deus a não ser através da sua palavra. Isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu estou usando alguns targumim. João usou exatamente esse conceito do membra, que ele chama no grego de logos, diga logos, para apresentar Yeshua para aqueles judeus e não judeus. Os gregos também possuíam um entendimento paralelo, parecido com o membra, através da filosofia estoica, que apregoava que o universo era governado e sustentado pelo logos. O que é o logos na filosofia estoica? De Zenão. O que o filósofo Zenão, ele cunha esse conceito? Que o logos, a razão, a ideia, rege o mundo, sustenta o mundo. João faz uma jogada de palavra para ele explicar quem é Yeshua, porque Yeshua não era só um profeta, Yeshua não era só um ser humano que surgiu, foi cheio do Espírito. Ele quis dizer o seguinte: Yeshua é o membra lá de Gênesis 2. Yeshua é o logos que vocês apregam, que sustenta o universo, que dá forma ao universo, que conduz o universo. Yeshua é o logos, é o membra. E aí, ele explica tanto para judeu como para grego a identidade e a divindade de Yeshua, que hoje está tão questionada assim. Cristão não entende a divindade de Yeshua, judeu não entende a divindade de Yeshua, porque não estudam a Torá. Eu estou explicando para você quem é Yeshua usando Gênesis. E João usou Gênesis para explicar quem é Yeshua. Veja. A palavra do Eterno, a qual faz parte do Eterno e representa uma essência distinta do Eterno. Preste atenção nisso. É distinto. A natureza é a de Deus, porque é a palavra de Deus, mas a palavra é distinta. Tanto é que é dela que Deus usa a forma. É ela que caminha no jardim, não é Deus o Criador. É a palavra de Deus. Ela é distinta. Ela veio de Deus, representa Deus, expressa a vontade de Deus, age por Deus, mas ela é distinta. João escreve que a palavra representa uma essência distinta, ela vem do Eterno, ela possui a natureza do Eterno, ela possui a autoridade que foi dada pelo Eterno, e esta palavra, na época de Yeshua, esse membra que você lê lá em Gênesis, esse membra ganhou carne e habitou com os homens. Essa palavra que andava no jardim, ganhou carne, deixou o seu corpo de glória, de luz, veio como homem. A palavra, o membra ganhou carne, o logos ganhou carne. Isso que João quer dizer aqui, ó. Olha lá, vão ler em hebraico. Bereshit haya hadavar. Ve hadavar haya et ha-Elohim. Ve Elohim haya hadavar. Hu haya bereshit et ha-Elohim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, está vendo? É uma entidade distinta, ao mesmo tempo que representa pleno, mas é distinto, porque ele estava com Deus desde o início, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, porque tudo foi feito pela palavra, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e o membra, a palavra, ganhou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é Yeshua. Por isso que eu falo, gente, deixa um pouquinho de lado as tradições, deixa um pouquinho de lado a história teológica cristã, deixa um pouquinho de lado os rabinos, vão voltar para a palavra. Vão voltar para a palavra.
João está explicando aos seus leitores que Yeshua, como a palavra de Deus, não só representa plenamente a divindade do Criador, mas também foi o veículo, presta atenção, Yeshua, como palavra, não só representa Deus a nós de forma plena, como também ele foi o veículo no qual tudo veio a ser criado. Ele é a personificação do membra, da palavra, a manifestação do Criador diante da criação. Esse é Yeshua. Esse é Yeshua. Então, a maioria das vezes que as Escrituras nos mostram um Deus com atribuições humanas, Jacó lutou com Deus. Vi a tua face, face a face, e sobrevivi. Vou chamar esse local Peniel. Epa. Como assim lutou com Deus, viu Deus? Peraí, ninguém vê a minha face e sobrevive. Mas ele lutou com Deus. Com quem ele lutou? A palavra tem face. A palavra representa a Deus 100%. Davi chama o Eterno de Ishmilhamah, homem de guerra. Êxodo diz que os filhos de Israel foram tirados com braço forte, braço forte da casa da servidão no Egito. O Eterno ia diante deles. Não ia? Deus promete para Moisés, o anjo da minha presença irá com vocês. Moisés fala, se o anjo da tua presença não for conosco, nós não vamos. O que ele fala? Eu prometo, o anjo da minha presença, Sarrapanim, na tradição hebraica, ou Metatron. A tradição hebraica entende que existe um membra, entende que o membra tem uma autoridade divina, entende que o membra é Deus, porque ele representa Deus. Ele não é o Criador, o Pai, mas ele é aquele por qual o Pai se relaciona à criação. E esse Metatron é o anjo que se assenta. Na tradição judaica você ora no Yom Kippur, no Marzor, nas orações que o judeu faz no dia da expiação, tem oração para o Metatron. Tem oração para o Sarrapanim. Por isso que quem ora, quem adora, quem honra a palavra, não comete idolatria. Agora você entende, de uma vez por todas, porque a palavra representa o próprio Deus, recebeu sua autoridade do Eterno, foi incumbida de revelar a Deus à criação. Quem adora a palavra, adora o próprio Deus. Quem trata mal a palavra, trata mal o próprio Deus. Não é isso que Yeshua fala? Vocês estão rejeitando, não é a minha palavra, vocês estão rejeitando quem me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. As palavras que digo não são minhas, são o Pai que as deu a mim. O Pai é maior do que eu. Igualdade e hierarquia ao mesmo tempo. Não há idolatria. Um é o representante, o outro é o representado. Tem autoridade, está entendendo? Porque se você pregou que não há hierarquia, nem submissão, você está crendo em quantos deuses? 2. É hora do cristianismo voltar para a Bíblia, para suas raízes judaicas, parar de servir de escândalo para Israel e servir de testemunho e bênção para Israel. Fica pregoando essas doutrinas aí, que só trazem confusão, só trouxeram guerra ao longo da história do cristianismo. Olha o tanto de cristão que morreu aí. Olha o tanto de judeu que morreu, que defendia a unicidade de Deus. Hora de voltar para a Bíblia. Yeshua é Deus porque ele veio de Deus. E ele é adorado porque ele representa a Deus.
E se Isaías o chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, quem sou eu para falar que ele não é? Mas ao mesmo tempo que ele é Deus forte, ele é Immanuel, Deus conosco, ao mesmo tempo ele o quê? Ele submete ao Pai, ao mesmo tempo ele entrega no final o reino ao seu Pai como ação de graça. Você está entendendo? Quando João tem a visão do trono de Deus, o que ele vê? Ele vê o Cordeiro à destra de Deus. Pedro abre a sua epístola, João no Apocalipse abre a carta, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Não pode haver confusão, está entendendo? Por isso que nessa casa aqui, Har Tzion, ensinando Sião, Yeshua é adorado. E eu não negocio isso. Não negocio isso. Utilizando-se desse mesmo conceito, Paulo explica para os não-judeus em Colossos sobre a natureza de Yeshua. Este Yeshua é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo existe. O Messias Yeshua é a palavra, a partir do qual Deus criou tudo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Ele é a única forma na qual o ser humano pode se relacionar com o Criador. Ele é o único mediador e o único representante do Deus invisível. Porquanto, Paulo escreve em Colossenses 2,9, nele, Yeshua, habita corporalmente, está vendo que a palavra tem corpo? Toda a plenitude da divindade. A forma como você entende Deus é através da palavra. És bem-vindo em nosso meio, Yeshua, Immanuel, Deus conosco. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.